Aquário com ou sem substrato? É uma discussão que muitas pessoas, inclusive, já me deram sugestões aqui no canal para falar sobre isso. E eu me lembro muito bem que semana passada veio um rapaz falando que teve que tirar o substrato do aquário dele porque tinha sujeira e estava dando amônia no aquário. E quando ele tirou, continuou. Eu vou explicar sobre isso, tá? Por que que isso acontece, tá? E se é viável ou não ter substrato. Vamos lá. Antes disso, eu quero pedir para vocês o like, inscrição também, que é muito importante. Nós estamos aí na saga dos 100 mil inscritos, então conto com a ajuda de vocês. Não deixem de se inscrever, valeu? E vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre substrato, né? Podemos usar substrato, sim ou não? É bom? Não é? Tem muitas pessoas que defendem muito o aquário sem substrato, porque é muito mais fácil de sifonar, né? Fica aquela sujeirinha lá no fundo, a pessoa vem, dá aquela aspirada e acabou. Realmente é muito mais prático. Esse tipo de modalidade tem acontecido muito em aquário marinho também, tá? Porque tem muitas pessoas que têm muitos problemas com matéria orgânica em marinho. E muitos sabem que aquário marinho com muita matéria orgânica pode dar BO, principalmente para os corais mais exigentes, né? Então as pessoas simplesmente abdicaram dos substratos e começaram a utilizar somente rochas. E em alguns casos nem isso, né? Só colocaram os corais lá e deixaram eles crescendo. Aquários plantados. Já fica complicado, né, pessoal, de não utilizar o substrato. Até porque muitos aquários plantados precisam do substrato fértil, tá? A menos que sejam plantas somente de fixação. Aí é válido. Muita gente gosta de utilizar esse tipo de aquário, né, sem substrato, mas colocando plantas de fixação, microsórums, anúbias, enfim, um monte de outras plantas de fixação. Mas agora vamos falar sobre a questão de dar certo ou não dar certo. Bom, pessoal, vale lembrar que a colônia de bactérias, elas não se agarram somente nas mídias biológicas, como muita gente pensa que faz, tá? Não. As bactérias benéficas, né, elas acabam também se fixando no vidro do aquário, se fixam também em rochas, se fixam em troncos, e o substrato não é uma exceção. As bactérias estão vivendo também no substrato. Pois é. Então, nesse quesito, vale muito a pena quando a gente fala de bactérias, principalmente quando a gente coloca uma camada generosa de substrato. Porque quanto mais substrato temos dentro do aquário, obviamente mais bactérias terão também ali dentro, tá? Então, por isso até que aconteceu aquela questão com o rapaz, dele ter tirado o substrato de dentro do aquário e o amônia pode ter até aumentado com isso. Vai aumentar, porque ele tirou boa parte da colônia de bactérias de um aquário que não estava tão estabilizado ainda. Estava tendo amônia dentro do aquário. Logo, tirou uma das fontes de bactérias, vai ter uma explosão de amônia e de nitrito também, obviamente, né? Porque isso também deve estar atrelado muito à quantidade de peixes que ele deve ter colocado, a quantidade de rações e a filtragem biológica também devia estar ineficiente, tá? Não devia estar dando conta o suficiente para tantos peixes, para tanta matéria orgânica gerada dentro desse sistema. Então o substrato entra como um grande auxiliar nessa questão, tá bom? Ah, Lincoln, mas eu odeio quando fica aquela matéria orgânica, as plantas começam a soltar as folhas, aí fica aquela sujeira no fundo, o peixe faz cocô, fica restos de comida. Não é legal, então o substrato acaba acumulando essas sujeiras e fica depois difícil de sifonar, porque quando eu vou sifonar, eu acabo tirando o substrato junto com a mangueira, desenterro planta, acabo sugando alguma coisa que não devia, né? Bom, pessoal, faz parte, existem seus prós e contras, né? Porém, é que eu sempre falo aqui, tem muita gente ainda que tem preconceito de caramujo, tá? E eu, sinceramente, não entendo isso, esse preconceito tão grande. Tem gente que é o verdadeiro exterminador do futuro de caramujos, quer mandar todo mundo para outro mundo. E eu não entendo isso. O caramujo é essencial para quem tem substrato, por exemplo. Porque o caramujo, eles são excelentes decompositores, tá?
Para quem não sabe, o caramujo é um excelente decompositor, natural ainda. Então, por exemplo, aqui vocês sabem que tem muita planta. Caiu uma folhinha, a folhinha morreu, né? Não está mais bem, não está mais viva, caiu e está apodrecendo dentro do aquário e eu não vi. Quem vai tirar por mim se eu não tirar? Os caramujos, decompositores, eles vão comer esse restinho de planta. Pô, mas o caramujo, eu já ouvi falar que caramujo come planta viva. Pode comer planta viva, mas aí que entra um porém. Geralmente, tá? Geralmente, os caramujos comem plantas vivas quando as plantas estão com a baixa imunidade, tá? Quando elas estão com carência nutricional, ou seja, quando elas estão partindo para outro mundo, tá? Quando elas não estão legais. Quando a planta está saudável, as folhagens bem fortes, né? O crescimento celular dela está muito bacana ali dentro do aquário, está bombando, os caramujos não comem. Podem esquecer, não tem nenhuma chance do caramujo comer uma planta saudável. Ele vai comer plantas debilitadas. Plantas que já estão ali, ó, apodrecendo, já estão partindo para outro mundo. Aí, obviamente, eles vão devorar tudo. Por isso que eu sempre falo, planta debilitada, planta com as folhas já ralinhas, já, né? É potássio e ferro de fertilização, tá? Entra com CO2 também, obviamente, mas também potássio e ferro. Isso vai fortalecer as folhagens e os caramujos não vão se interessar, tá? Porque os caramujos são decompositores, eles querem folhas podres, eles se alimentam mais dessas folhas. Ele vai comer também restos de comida, que o peixe às vezes não quis comer, vai comer matéria orgânica no geral, então são excelentes, tá? Querem ter substrato? Mantenham os caramujos, não tem problema nenhum, tá? Caramujo faz parte do ecossistema. Então, o substrato é fundamental para vocês colonizarem bactérias, tá? Sem dúvida alguma, eu não deixo de colocar substrato pela parte biológica e pela parte estética. Minha opinião, tá, pessoal? Minha opinião. Eu não acho tão bonito um aquário sem substrato. Não passa aquele ar natural, né, de fundo de rio ou um fundo do mar também, né, aquele recife de corais com aquele substrato bonito branquinho, com aquelas rochas calcárias. Enfim, pessoal, o substrato, na minha opinião, para quem quer ter um aquário mais natural, mais baseado no que é na natureza, é interessante ter o substrato, tá? Por essas questões, biológica e estético também, tá? Sem contar também que tem muitos animais que têm interação com o substrato. Um exemplo, coridoras. Coridoras gostam do substrato. Ah, mas eu tenho coridora num aquário sem substrato. Tudo bem, só que não é tão legal na minha opinião, tá? Porque o substrato acaba se tornando um enriquecimento ambiental para alguns animais. Coridoras que ficam lá catucando o substrato, né? Vocês já viram, quem tem coridora sabe que elas adoram ficar remexendo o substrato. Elas gostam de procurar microvidas ali dentro. Então, coridora, dojo também adora substrato. O dojo se enterra no substrato. Cobrinha cule também gosta muito de interagir com o substrato. É igual a coridora, a cobrinha cule. Também está sempre ali cavucando, né? Procurando microvidas para se alimentar. Então tem todas essas funções biológicas, a parte dos animais também, a interação, né, se torna um enriquecimento ambiental para eles. Então, para mim, o substrato é essencial. Eu não vejo, na minha visão, não vejo nada contra. Para algumas pessoas tem essa questão de sujeira, de acumular matéria orgânica, mas aí vocês têm os decompositores naturais, que são os caramujos. E também tem alguns sifonadores hoje em dia no mercado, que vocês colocam aqui no substrato, e o sifonador ele suga um pouco do substrato, mas passa por uma segunda camada de filtragem. Então só a água suja vai passar por ali. O substrato fica ali e quando vocês tiram o sifonador, o substrato cai. Então vocês não vão sugar o substrato de vocês. Isso é muito legal. É só procurar na internet. Hoje em dia tem um monte de lojas de aquarismo vendendo esses sifonadores. É prático. Acabou aquele negócio de sugar a mangueira com a boca, né? Mete a boca na mangueira e fica sugando a água. Às vezes muita gente acaba engolindo os dejetos dali da mangueira, que não é legal, né?
e acaba, às vezes, ficando doente também, pega uma alergia aí de bobeira, porque está bebendo água de aquário. Então, hoje em dia tem sifonador que vocês não precisam mais meter a bocona na mangueira. Então, é basicamente isso. Na minha opinião, o substrato, sim, faz parte do ecossistema, ajuda e muito, coloniza bactérias, tá? Ajuda no enriquecimento ambiental dos animais que ficam lá pelo fundo. Alguns ciclídeos também amam o substrato, eles cavam o substrato, jogam o substrato de lado, fazem um buraquinho, né, para depositar seus ovinhos. Então, pessoal, eu não vejo problema nenhum mesmo em ter substrato dentro do aquário. Para mim, é só benefícios, tá? Mas a gente tem que respeitar quem não gosta. Beleza, não quer ter substrato dentro do aquário? Show de bola, tá? Eu gosto do mais natural, tá? Se tem um pouquinho de matéria orgânica no substrato, cara, relaxa. O aquário não vai explodir em amônia porque tem um pouquinho de matéria orgânica ali, tá? Se o seu filtro é eficiente, se o seu filtro dá conta do recado, ele é dimensionado para o seu sistema funcionar, não tem razão nenhuma para vocês se desesperarem quando vem aí, por exemplo, uma alga, aquela alga verde no substrato clarino, que é o terror de muitos aquaristas, por isso até que muita gente vai para o substrato escuro para poder camuflar um pouco, né? Ou então matéria orgânica também, eu não vejo problema nenhum, tá? Realmente não vejo problema porque eu foco muito mais na parte natural. Eu gosto de simular o que seria dentro de um rio ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então, essa é a minha opinião com relação a substrato. Tenha um substrato. Substrato é tudo de bom, deixa o ambiente bonito, seja ele substrato inerte, substrato fértil, o que vocês quiserem utilizar dentro dos seus aquários. Mas eu recomendo bastante, tá? Agora, existem alguns substratos, né? Isso é bom sempre deixar claro, que realmente não são tão interessantes. Por exemplo, tem alguns que são tipo cascalho de rio, que são de granulometria maior. Então as sujeiras acabam entrando entre esses substratos. Acaba realmente ficando com aspecto sujo dentro do aquário. Tem que tomar bastante cuidado. Eu tenho esse substrato no meu aquaterrário de tigre d'água. Mas é aquilo, eu tenho o sifonador justamente para cavucar esse substrato, tirar toda a sujeira que fica ali. Então, tem que ter o equipamento adequado para poder trabalhar nesse tipo de substrato. Porque realmente, se vocês deixarem nesse tipo de substrato de granulometria maior, tipo de granulometria 2, 3, 4, 5, que são bem maiores, realmente acaba ficando bem sujo e fica visivelmente com uma estética feia, né? Mas tem que ter equipamento justamente para poder dar conta desse recado, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qual a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários. Gostam de substrato? Odeiam substrato? Estão ali em cima do muro, não sabem ainda se colocam ou não o substrato? Bom, se tiver que colocar, eu sempre recomendo substrato bem fininho, que é mais fácil de limpar, tá? É mais fácil que a sujeira fica ali por cima, então vem ali com uma mangueirinha, às vezes já acabou todos os problemas, tá bom? Então, é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E ó, primeiro comentário fixado tá o link do meu outro canal de bicho, hein? Se liguem lá, porque tem muita coisa legal. Tem um tour geralzão por todos os bichos daqui de casa. Então, o link tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado. Valeu? Então, é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.